Quais drones comprar para iniciar no hobby agora e não ter dor de cabeça nenhuma com a legislação? Eu me chamo Josiandre Barbosa e faço parte da equipe do canal Presto ou Despresta. Aqui nós fazemos avaliação sincera de drones. Se prestar, recebe o selo. Hoje presta sim para comprar e a gente faz vários outros testes. Porém, se desprestar, a gente chama o diálogo. Cara, eu tô com muita vontade de dialogar. Tá cada vez mais complicado comprar drones. Mas se você está preocupado em comprar um drone e correr o risco de ser multado, pagar o valor 3 vezes mais do valor que você pagou no drone, e uma multa e ainda ser considerado um contraventor, fica tranquilo, fica tranquila. Nesse vídeo eu vou te dar todos os esclarecimentos necessários para você comprar o seu drone tranquilas e poder iniciar nesse hobby que é fascinante. Pessoal, eu estou com uma lista de drones aqui no meu computador que são ilegais, drones que você não pode importar, que você não pode comprar porque você corre sérios riscos. Eu estou também com alguns drones aqui que são drones que eu quero indicar para você. Desde drones, eu tenho aqui drones de brinquedo, drones de treino e drones profissionais. São 3 categorias diferentes. Se você ainda não conhece sobre as categorias de drone, assiste um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, onde eu falo exatamente assim, para você não ser enganado, né? Um guia completo para você comprar o seu drone, tá bom? Onde eu explico direitinho a diferença entre cada um desses drones. Lembrando que muitas vezes você está assistindo esse vídeo porque você está com vontade de comprar um drone, você diz, poxa, será que eu devo comprar? Será que eu não vou ter problema depois de cair na malha fina da lei? Está tendo tanta mudança, essa questão da legislação está cada vez mais complicada, né? Então olha, fica tranquila, não acabou, o mundo não acabou. Tem muita gente aí achando que o mundo acabou, que não vai dar mais para pilotar drone. Eu recebo alguns comentários, pessoas dizendo, ei, acabou tudo, acabou nosso hobby, nunca mais vamos poder brincar, nunca mais vamos poder pilotar. Não, pessoal, a história verdadeira não é essa. Você precisa saber da história real, né, do que está acontecendo. Acontece que a legislação, antigamente, ela era mais voltada a drones acima de 250 gramas. Porém, a tecnologia, acreditando-se que esses drones sub 250 eram drones que não ia dar muito trabalho, muita dor de cabeça, eram brinquedos, né? Porém, começaram a fazer drones muito leves, muito pequenos, mas profissionais, que dá para você entrar em qualquer lugar e filmar qualquer coisa. E teve uma galera, muita gente aí fazendo besteira, fazendo bobagem, e aí a lei foi ficando mais acirrada. Eu não estou aqui para defender, né, nem para justificar, nem para condenar a ANAC, Anatel, DSEA, não. Eu estou aqui para conversar com você que é droneiro, que quer iniciar nesse hobby ou quer trabalhar com drone, tá? Para poder tirar algumas dúvidas que sempre aparecem aqui no canal de quais drones deve comprar ou não. Para começar, se você vai importar drones, existe uma lista, que é uma lista dos drones não conformes. São drones considerados perigosos porque eles não estão conformes para a frequência da Anatel. Alguns porque estão fora da frequência, alguns porque simplesmente não pagaram impostos, os impostos devidos, né? E tem uma lista de drones conforme, drones que você pode comprar, que são conformes, você pode homologar. Drones que você pode importar e homologar, e drones que se você importar, você não vai conseguir homologar, provavelmente vai ficar preso na alfândega, vai voltar, você não vai perder seu dinheiro, porque se você comprar pelo AliExpress, o AliExpress devolve seu dinheiro, mas seu dinheiro vai ficar parado um tempo, né, até saber se vão liberar ou não esse drone. Então eu vou deixar na descrição o link dessas 2 listas, tá? Mas antes, peraí, rapaz, peraí, menino, não pula o vídeo e nem desliga. Eu vou deixar na descrição a lista dos drones conformes e também a lista dos drones que não são conformes, ou porque deu algum problema na radiofrequência dele, né, e aí vai interferir nas rádios, vai interferir no Wi-Fi, sei lá, não está conforme a Anatel. Alguns são porque provavelmente o distribuidor, o vendedor, ou mesmo a fábrica, não está interessado em vender para o Brasil, não está interessado em pagar os impostos necessários.
Mas aí tem uma série de drones que não estão nessa lista. Uma lista enorme de drones que não estão na lista da Anatel. Nem está na lista dos drones conforme e nem está na lista dos drones que você pode importar sem nenhum problema. Entendeu? Existe uma lista. Que lista é essa? A lista invisível. Essa lista, pessoal, ela não existe. E o que é que eu faço com esses drones? Eu consigo homologar esses drones? Sim, você consegue homologar a maioria deles. Você compra, né, da China, você importa eles para o Brasil e você faz a homologação no seu ID. O que é isso? É assim, ó. É como se você homologasse o drone no seu documento, no seu CPF. Então você é o responsável pelo drone, está homologado no seu CPF na importação. Mas quando eu homologo no Brasil também não é assim? Não é? Sim. Mas veja, muitas vezes você compra drones que você homologa depois, mas são drones que já estão na lista do conforme, então não tem nenhum problema. Eu estou falando para você, se você não tiver nota fiscal, se você, você não consegue homologar, certo? Mas eu estou falando para você os drones que você compra pelo AliExpress, por exemplo, são drones mais baratos, né? Isso acontece muito comigo, eu compro muitos drones do AliExpress, por quê? Às vezes eu vou lá no AliExpress, um drone desse aqui tá R$180, agora as taxinhas diminuíram e tá R$50 de taxa. E aí eu vou comprar no Brasil, tá R$450, R$500. Inclusive, pessoal, esse drone aqui, ó, você que é inscrito no canal, esse é um drone com GPS que você pode ganhar. Nós vamos ter a brincadeira aí do 0800, tá? Para comemorar os 15 mil inscritos aqui do canal Presta ou Despresta. Inclusive, eu quero agradecer de coração os comentários carinhosos. Você agradeceu, obrigado, eu comprei o drone, obrigado, com as suas orientações eu consegui homologar meu drone. Cara, quem agradece sou eu, meu filho, a minha equipe, porque esse é um projeto do coração, é um projeto de paixão, sabe? E a gente está muito feliz de que está dando certo, você está gostando, você está deixando aí comentários positivos. Inclusive, deixa teus comentários nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se para você não perder. Aqui é um canal, nós testamos drones, é um canal de brincadeiras, com muito humor. O próprio nome Despresta já é um termo bem humorado, que é uma palavra que não existe, né? Já tem gente me dando explicação nos comentários. Essa palavra não existe, eu sei que não existe, mas aqui é uma brincadeira, né? Então é o Presta ou Despresta. E aqui, pessoal, a gente é um canal que os vídeos são divertidos, você vai se divertir, o objetivo principal, divertir, só que a gente informa. E as nossas informações, elas são fidedignas, os nossos testes são verdadeiros. Ah, comprou um drone, não prestou? Vai pro diálogo. Não prestou? Não indica, entendeu? A linguagem aqui é essa. Então você pode se inscrever e deixar aí o teu like sem medo, tá bom? Ó, vamos lá então, pessoal. Existe uma lista de drones, assim, para participar desse 0800, você precisa deixar seus comentários, que eu vou escolher um vídeo aleatório, nós vamos fazer a live dos 15 mil inscritos, inclusive já passou aí um pouquinho dos 15 mil inscritos, porque já faz mais de uma semana, né? Mas já tá quase 16 mil, inclusive. Mas nós vamos fazer o sorteio desse drone, o 0800, a brincadeirinha, na live dos 15 mil inscritos, e esse sorteio vai ser um sorteio que é feito na descrição dos comentários, dos vídeos. Eu vou escolher um vídeo aleatório, ainda não sei qual é o vídeo, eu só falei pro pessoal que tá no nosso canal de ofertas no WhatsApp, ó. Lá no WhatsApp tá no canal de ofertas, eu falei para eles, eu acho que foi para eles, não lembro agora, se foi só para os membros do canal, não lembro, eu falei para o pessoal qual era o vídeo, tá? Mas não vou divulgar muito qual é o vídeo não, talvez eu fale mais uma vez ou não. O que importa é que você deixe comentário em todos os vídeos, que a gente vai escolher um vídeo, é sempre um vídeo aleatório, e fazer ali o sorteio de um dos comentários, e o comentário, se estiver assistindo a live, já vai levar esse dronezinho aqui, tá bom? Vai ser bem legal, não perca não. Bom, pessoal, vamos voltar ao tema aqui para a gente não se perder, né? Então, existem drones de brinquedo que estão na lista do conforme. Por exemplo, ó, drones que você já compra no Brasil, M3 Max, e que já vem com selo da Anatel, beleza? Que você já compra no Brasil, vai lá no nosso link, já tá com selo da Anatel. Ah, mas ficou mais barato comprar da China, e agora? Ele está na lista do conforme. Então você pode solicitar homologação quando o drone vem. Ah, mas ele não está na lista do conforme agora. Você pode solicitar homologação também, como eu ensinei no vídeo do passo a passo da homologação, está aqui no canal, que é que você solicita a homologação antes de receber o drone. Você importa ele, ao invés de você homologar com a nota fiscal, você vai homologar com o seu código de rastreio.
no sistema. Eu ensinei o passo a passo aqui para você não se perder. E aí você está se responsabilizando pelo drone. Eles vão verificar se a radiofrequência está ok, se tiver ok, vão liberar o drone. E aí aqueles quase 40 dias para o seu drone chegar na sua casa, mas é porque é muito mais barato. Às vezes a gente compra, depende do drone, esse aqui está mais barato no Brasil agora. Mas tem vezes que você vai comprar ele na China, o preço de um na China é 3 no Brasil. Aí a gente acaba importando mesmo. Tem essa burocracia para homologar, mas não é difícil com acesso à internet. Qualquer pessoa que tem noção básica de internet consegue fazer a homologação, não é um bicho de sete cabeças, você não precisa pagar. E existem pessoas também que fazem esse serviço para você. Você contrata e a galera faz isso aí para você, caso você não saiba fazer. Ah, me indica algum aí que faça. Eu não vou indicar, porque eu não fiz com ninguém ainda. Então, como eu não fiz com ninguém, eu não gosto de indicar. Eu gosto de indicar pessoas que eu conheço o trabalho da pessoa. Eu mesmo faço porque é muito simples, né? Eu entro no sistema e solicito a homologação. Então, eles liberam o drone e ele já vem para mim com o selo de homologação. Todos os drones já vêm com selo de homologação. Tem um ou outro que não. Foi antes dessa mudança da legislação, né? Que eu comprei, agora tá aí. Eu só não posso pilotar eles na rua, em lugar público. Mas eu posso pilotar dentro de casa, posso pilotar no quintal, desde que eu não sobrevoe as casas dos vizinhos, posso pilotar eles no campo, né? Desde que seja uma área privada no campo, numa fazenda de um amigo, num lugar, numa área privada, eu posso pilotar sem nenhum problema, tá? Isso não tem problema. O problema mesmo é de você pilotar drones que tem câmeras e você pilotar em lugar público, que você possa invadir a privacidade das pessoas ou que você possa atrapalhar a radiofrequência. Por exemplo, você vai pilotar perto de um aeroporto, perto de um lugar que tem helioponto, não pode. Então por isso você faz o cadastro, solicita o voo no DSEA, né, e o DSEA vai dizer, olha, esse campo aí é permitido, bacana, pode voar. Seu drone está homologado, tem o selo, tá. Você cadastra na ANAC, pá, você cadastra. Quanto é que eu pago? Nada. Você cadastra na ANAC gratuitamente. Aí você vai voar, você solicita a permissão do voo do DSEA. E quanto é que paga para isso? Nada, de graça também, você só tem que solicitar o voo. Agora se eu vou pilotar no campo, longe de tudo e de todos, longe de torres, longe de pessoas, para que eu vou fazer isso? Não faz nenhum sentido fazer isso, porque o drone não vai interferir em nada, a não ser que eu passe da altura permitida por lei, que também não é legal, tem a altura máxima permitida, que eu falo no outro vídeo também, onde eu conto para você todas essas mudanças aqui que foram feitas, né, Anatel, DSEA, explico para você tudo isso aí com detalhes para você ficar tranquilo, para você ficar tranquila. Qual outro drone que eu posso comprar então e não ter dor de cabeça, né, nesse momento aí? Pessoal, vários drones. Vou deixar o link na descrição que tem os drones permitidos. O E99, lembra do E99, aquele drone que a gente quebrou aqui, porque não presta, despresta mesmo? Tá na lista dos conformes. O drone é ruim pra caramba, tá na lista dos conformes. Tem drone bom que não tá na lista. Infelizmente, pessoal, quem tá na lista negra da Anatel é o queridinho, é o melhor drone de treino de todos. É esse aqui, ó, o SX1. Não tá na lista dos conformes. Como é que eu consegui a homologação dele? Como é que eu consegui homologar? Eu importei da China e homologuei no meu nome. Eu não comprei no Brasil. Importei da China e homologuei no meu nome e eles aceitaram, beleza? Homologou. Por quê? Isso significa que a radiofrequência dele não está errada. Não tem nenhum problema. É alguma questão de imposto, certo? Alguma questão de imposto aí que faltou, ou de certificação, né? Eu não sei, eu não vou dizer aqui, afirmar, eu vou afirmar em outro vídeo, porque eu não tenho certeza ainda do porquê, né? Mas ele caiu na malha fina e eu só posso pilotar ele num lugar bem privado, tá, pessoal? Bem privado, eu não vou poder pilotar ele em público mais. O SX1, que pena, né, cara? Tem uns vídeos aqui no canal que foram gravados antes disso aí, eu ainda vou postar eles, mas depois eu não vou poder mais postar vídeos público na cidade, né, com esse drone, tá? Que eu quero andar aqui dentro da lei, até para dar exemplo para vocês que são inscritos também, beleza? Outro drone que você... Ah, não, mas eu quero um drone profissional, mas que seja barato. Qual drone que eu posso comprar? FIMini 3.
todos os filmes, quase todos os filmes mais atuais, estão lá na lista do conforme, tá? Eu posso importar da China e homologar, ou eu posso comprar ele pela BuyDJI. Na BuyDJI eu só fiz 3 compras até agora, não sei se é assim com todos os drones, eu vou deixar vários links aqui na descrição, mas eu só vou deixar os links dos drones que eu comprei, tá? Ó, o Neo 2 também veio homologado, ó, tem um selinho aqui, não sei se dá pra você ver, ó, da Anatel, aqui, ó. Veio homologado também. Então, muitos drones que a gente importa da China pela BuyDJI, a gente paga metade do preço. Eu vou deixar o link na descrição para você, o DJI Neo 2, drone fascinante, que você pode comprar sem medo, né? Porque você vai, não tô aqui botando a mão no fogo pela empresa. Eu comprei e deu certo, né? E todo mundo que compra dá certo. Nunca vi ninguém dizer que não deu certo até agora. E é muita gente que compra, inclusive muitos inscritos aqui do canal. Compra pela BuyDJI, recebe em sua casa já homologado, cadastra no DCE, isso aqui eu cadastrei na ANAC, né? Eu cadastrei na ANAC e eu consigo solicitar voo lá no DCE sem nenhum problema. Film Mini 3 também do mesmo jeito. Drones profissionais de entrada, bons e baratos, assim, quando eu falo barato, é barato em relação a outros. Porque drone não é barato, a verdade é essa. Não é um brinquedo barato. Mas eu comprei um drone de brinquedo como esse, é barato, porque é R$200. Mas você compra às vezes um carrinho de controle remoto do mesmo jeito por 40, certo? Então não posso dizer que é barato em relação a drones. Você paga R$200, R$300 no drone, é barato em relação a drone. O M3 você pode comprar, o que mais? Os drones da linha L, você pode comprar da LYZRC, os drones que eu já mostrei aqui no canal, L800, L900, L600, L601 Pro Max, L300, L200, qual que mais? L6, eu já falei L600 já. O L500, eu não tenho ele, mas você pode homologar também. Eles estão na lista de drones que podem ser importados e homologados, certo? Eu vou falar mais uma vez, e os drones que não estão na lista, nem está na lista negra, que eu vou deixar aqui na descrição, e nem está na lista permitida. O que que acontece com esses drones? São muitos, é lançado drone a cada dia. O que que acontece com eles? Você consegue homologar, quase todos eu consigo homologar. Né? Eu homologo no meu nome, porque quando eu faço a importação, eu já estou pagando os impostos, certo? Então, se o drone não tiver nenhum problema de erro de radiofrequência, pronto, meu amigo, não tem. Às vezes eles pedem, qual é a radiofrequência desse drone? Porque nós procuramos aqui e não encontramos. E aí você tem que pegar a descrição dele e mandar lá outra declaração, né, para a Anatel dizendo, olha, segundo o fabricante é essa frequência aqui. Aí eles, beleza, aí libera. E assim eu vou recebendo os drones aqui. Hoje quase 90% dos drones, eu vou até mostrar para vocês os drones, alguns drones que a gente tem aqui, ó. A maioria a gente já fez vídeo. Aqui eu já fiz os vídeos, mas não tá ainda tá no canal, mas tá programado, né? No canal. O vídeo desse helicóptero, né? Já veio homologado também. Daquele aviãozinho ali não veio homologado, é um avião de isopor. Tem até que ver o que a gente vai fazer, onde vai poder voar, mas é 2.49 GHz, né? E eu vou pilotar ele baixinho, lugar perto, só pra gente testar mesmo. E ele é um brinquedo assim, não é um brinquedo para você ir muito longe, não, tá? Os drones da DJI, todos praticamente você pode comprar, não tem nenhum, inclusive os Agras, né, os drones para agricultura, os drones pequenos, como o DJI Neo 2, todos esses você pode comprar e não ter dor de cabeça. Agora, a pergunta que vale milhões, a pergunta de ouro: qual drone eu compraria hoje? Professor, você que conhece todos esses drones que eu já testei aqui no canal, conheço mais de 100 drones que não foram testados aqui no canal, mas eu conheço, foi antes do canal. Então, qual é o drone que eu compraria hoje? Eu vou gravar um vídeo falando para você sobre isso. O drone de brinquedo que eu compraria, o drone de brinquedo de treino que eu compraria entre todos e o drone profissional que eu compraria se não tivesse nenhum drone. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua companhia, pelo teu like, pelo teu hype. E ó, meu bichinho, bora voar!